de hoje é esse aqui. Esse exercício aí eu propus como desafio, né, para vocês em sala de aula. Quem conseguisse demonstrar essas proposições aí que está refutar, no caso, né, essas proposições, você estaria com 10 em N1, né? Como não houve tempo possível, né, para vocês me apresentarem a solução, né? Então eu vou resolver aqui para vocês, né? Então a questão é a seguinte: se alguém lhe propusesse a substituição na lei de Coulomb do produto das cargas Q1 Q2 pela soma algébrica das cargas Q1 mais Q2, como você refutaria tal proposta? Olha que questão interessante, né? Você já pensou se o Coulomb, né, quisesse seguir um caminho diferente, né, de Newton, né? No lugar de fazer produto das cargas, fazer a soma das cargas, né? Como a gente poderia refutar, né, essa teoria? Essa tal proposta, né? Então a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos supor que eu tenho aqui as cargas Q1 e a carga Q2. Vamos colocar duas positivas, né? Maior do que zero, né? Linha de ação entre as cargas, né? Então a força aqui, como as cargas são positivas, essa força é de repulsão, né? Então originalmente a força elétrica, né? Vamos fazer o seguinte, vamos escrever essa força como sendo a força F21. Vamos já ver por quê. A força F21, né, seria K0, né, Q1, Q2, né, dividido por R ao quadrado, né? Ok? E o que seria essa força? É a força F21, força que atua na carga 2. Isso aqui é a minha convenção. Na nota de aula eu convencionei o contrário, né? Mas só para ver que a gente pode variar, se eu especificar antes de resolver o problema, né? A gente especificou a nossa convenção, a gente pode resolver o problema, né? Força que atua na carga 2 devido à carga 1, né? Então a convenção, força que atua na carga 2 devido à carga 1. A gente quer substituir por essa aqui, né? F21, né, igual a K0, Q1 mais Q2 dividido por R ao quadrado. Eu quero substituir por isso aqui. Então, através de uma situação simples, né, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar que eu tenha duas cargas, né? Q1, por exemplo, né? Q1. Sobreposta a Q1, eu tenho uma carga Q2, positiva também, Q2, né? E aqui eu tenho uma carga Q3, positiva, né? Então, com três cargas, né? Situação simples, né? Essas duas cargas sobrepostas, né? Distância entre elas R, né? A força resultante, né? Seria o quê? Seria o somatório das forças entre Q1 e a carga 3, né? E a força entre a carga 2 e a carga 3. Então, por exemplo, a força, né, entre a carga 1 e 3, né, seria a força na carga 3 devido à carga 1. Ok? E teria também aqui a força, né, devido à carga 2, né, na carga 3. Convencionei o contrário, né? Fico me confundindo. Então a força que atua na carga 3 devido à carga 1 está para cá, né? E a força que atua na carga 3 devido à carga 2 está para aí. Então a força resultante, né, dessas duas cargas aí, que seria a força na carga 3, né, seria a força F31 mais a força
F32, ok? Então vamos pegar outra coisinha aqui, né? Olha, voltando para cá, eu tenho a força resultante, né? Só fazer o esboçozinho rapidamente aqui. Q1, Q2, né? Q1, Q2, carga Q3, né? Tem a força aqui F31, a força F32, né? E a gente vai ter a força resultante, né? Que é a força 3. Como estão na mesma direção e sentido, é só somar, né? Distância R, né? Então a força na carga 3 vai ser K0 ou 1 sobre 4πε0, né? Para a gente se acostumar. Q1 mais Q3, Q1 mais Q3 sobre R ao quadrado, né? Mais 1 sobre 4πε0, né? Q2 mais Q3 sobre R ao quadrado. Pessoal, por que a pessoa escreveu logo assim? Porque isso aqui eu já sei que é a força F31. E aqui é a força F32. Ok? Tá certinho, né? Então, a soma das duas é a força resultante na carga 3. Por que o senhor está somando direto, não está considerando o ângulo nem nada? Porque elas estão alinhadas, estão na mesma direção e no mesmo sentido, né? Então, a soma geométrica se transforma numa soma aritmética, né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar em evidência, né? Tudo isso aqui. Né? Colocou em evidência tudo isso aqui, ó. Então, a gente vai ficar Q1 mais Q3 mais Q2 mais Q3. Q3 mais Q3 dá 2Q3. Então, a força vai ser 1 sobre 4πε0 vezes Q1 mais Q2 mais 2Q3. Olha que coisa linda. R ao quadrado, né? Ok? Tempinho aí para vocês sentarem a poeira aí, né? Essa aqui é a força resultante, né? Devido à ação dessas duas cargas, Q1 e Q2 sobre Q3. Agora, se eu pegar e considerar o seguinte, ó. Considere a carga grande Q, né? Como sendo Q1 mais Q2. Cargona Q igual a Q1 mais Q2. Então, a força, né, dessa cargona em relação à carga 3 vai ser o quê? Vai ser F3 igual a 1 sobre 4πε0, né? Carga grande, né? Mais Q3 dividido por R ao quadrado. Quando eu substituo aqui, né? Vai ficar 1 sobre 4πε0 Q1, carga grande, mais Q2, mais Q3, né? Dividido por R ao quadrado. Que é que a gente percebe quando a gente considera, né, que as cargas estão concentradas. Eu juntei as cargas todinhas, Q1 mais Q2, deu a carga grande, né? Então, a atuação dessa carga grande, né? A força de ação da carga grande em relação à carga Q3, né? A gente vai ser dada por isso aqui, se a gente considerar como as forças sendo proporcionais ao somatório das cargas, né? Então a gente observa que a gente tem aqui resultados diferentes. Então furou isso. Então esses resultados diferentes indicam, né, que Q1 e Q2 interagem. E como a relação entre as cargas e campo é intrínseca, né, a presença da carga Q1 perturba a carga Q2 e vice-versa. Esse resultado, né,
não é compatível com o princípio da superposição de campos elétricos, né? Então, devido a essa diferençazinha aqui, né? Q1 perturba Q2, né? Então, o que implica que não é compatível. Escrever uma conclusão simples, né? Não é compatível com o princípio da superposição do campo elétrico. Professor, eu não entendi o que é esse negócio da superposição. Explicando melhor o que é esse princípio da superposição, vamos supor que aqui eu tenho uma caixinha, né? Nessa caixinha, se eu entrar com x1, né, vai sair aqui com y1. Né? Por exemplo, aqui eu tenho uma função. Né? Eu digo que essa função segue o princípio da superposição. Se entrar x1, sai y1. Se entrar x2, né, vai sair y2. Né? Se entrar na mesma caixinha, né, ó, x, né, como sendo x1 mais x2, né, tem que sair aqui y, né, igual a y1 mais y2. Né. Então, quando o sistema, né, o sistema físico, né, ele obedece esse princípiozinho aqui, significa que esse sistema ele obedece o princípio da superposição. E o campo elétrico tem essa qualidade, né? Isso aí verificado até experimentalmente, né? O princípio da superposição. Aí, para sentar poeira, dê uma olhadazinha aí na solução, né? E a gente vai para outra questão, né? O item B, né? Esse aqui foi o item A, né? Vamos resolver o item B. Cadê a questão? Onde foi que eu botei a questão? Questão. O outro item da questão B, que é aquele que é na questão B. E se fosse proposta a raiz quadrada de RQ1 RQ2? Olha que coisa interessante, né? Se a gente propusesse, né? Vou pegar uma folhinha aqui. O item B, ó. O item B, se a gente propusesse substituir Q1 vezes Q2, né? A gente substituir por raiz quadrada de Q1 vezes Q2. Será se isso aí era possível? A força elétrica, né, escrita como sendo 1 sobre 4π ε0, né, vezes raiz quadrada de Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Onde é que fura aí, pessoal? O furo, né, tá o seguinte, que as produto das cargas Q1 vezes Q2, né, tem que ser sempre maior do que zero, né, porque não tem sentido físico, né, uma raiz quadrada do número negativo. Então, vai contra a natureza, né, esse produto ser sempre positivo, ou as cargas seriam negativo vezes negativo, daria positivo, né? Ou positivo vezes positivo, que daria também positivo. Só que na natureza tem cargas positivas e cargas negativas. Então, negativo
vezes positivo, né? Daria negativo, então não tem sentido físico, né? Então vai contra a natureza, né? Que tem dois tipos de carga, né? E o item C, né? O item C da questão, né? Se a proposta, né, fosse o quadrado de Q1 vezes Q2, né? Q1 vezes Q2 ao quadrado, né? Então o item C, né, eu quero substituir Q1, Q2, né, por Q1 vezes Q2 ao quadrado. Então a força elétrica, né, ficaria assim, 1 sobre 4π epsilon zero, né, vezes Q1, Q2 ao quadrado, R ao quadrado, né? Ok? Então, onde é que está o furo aí? Por que é que não pode ser? Porque Q1 vezes Q2 ao quadrado, né, é sempre maior do que zero. Se é sempre maior do que zero, quer dizer que essas forças, né, vão ser ou de atração, vai ser sempre de atração ou sempre de repulsão, que vai de encontro à natureza das cargas elétricas, né, da interação entre as cargas elétricas. As forças, né, vão ser sempre forças só de atração ou repulsão contra a natureza. Vai de encontro à natureza. Vai de encontro à natureza. Aqui vai em contra a natureza porque não tem sentido físico para uma raiz quadrada de número negativo, né? E aqui vai em contra a natureza porque a força seria sempre de atração ou repulsão, né? Ok? Questãozinha interessante, né? Para a gente pensar. Agora vamos para as questõezinhas mais triviais, né? Fazer mais uma questãozinha para a gente encerrar. Questãozinha trivial, né? Dos livros do ensino médio, né? Em um meio cuja constante eletrostática é 9 vezes 10 a 9 Nm² curva menos 2, são fixadas duas cargas pontiformes, uma positiva, né, maior do que zero, 3,2 microcoulomb, né, uma segunda, né, distante, né, distância entre a carga 1 e a carga 2, 60 centímetros, de 2,4 micro, né, lembrando que esse microzinho aí, né, é igual a 10 a menos 6, né? Então, 10 a menos 6 do Coulomb, né? Observando a figura, determine a intensidade do campo elétrico resultante no ponto 3, olha as condicionantes do problema, localizado na mediatriz, professor, o que é mediatriz, pelo amor de Deus? No segmento que une as cargas. Muito simples, né? Interpretação de texto. No ponto 1, eu tenho uma carga Q1. No ponto 2 eu tenho uma carga Q2, a distância entre essas duas cargas 60 centímetros, né? E o ponto 3, quando eu desço aqui, ó, ele toca exatamente na metade, né? Dessa distância de 60 centímetros aqui, né? É a mediatriz, né? E esse ponto 3 está localizado a 52 centímetros, né? Do ponto médio, né? 1, 2, né? Da distância média R1, 2. Esse aqui é dado do problema, dado, etc. Né? Então, o que é que a gente quer? Vamos olhar o probleminha de novo, né? Em um meio cuja constante elétrica do vácuo, né, são fixadas duas cargas, Q1 e Q2. Observando, determina a intensidade. O que é que eu estou querendo? Eu estou querendo o campo elétrico resultante no ponto 3. Professor, que coisa difícil. Muito difícil. Não, minha filha. Não. Vamos resolver. Basicamente, a gente tem que traçar algumas linhas, né, para auxiliar, né? Então, a gente vai fazer a linha de ação entre a carga Q1 e o ponto 3.
carga Q1 e o ponto 3. Né? Essa distância eu vou chamar de R13, né? Uma linha de ação entre a carga Q2 e o ponto 3, vou chamar essa linha de R23, né? E aqui eu tenho a linha de ação R12. Esse ponto aqui eu chamei de ponto 4, né? Que é a mediatriz de R2, né? Então eu tenho essa distância daqui para cá, R34, né? Bom, né? Identifiquei cada pontozinho, né? Cada segmento aí, né? Então o que é que eu quero? Eu quero o campo elétrico resultante no ponto 3. Então vamos fazer o seguinte, ó. De cara, né? Isso aqui é um ângulo retângulo, né? De cara a gente tem que determinar, né? Porque o campo gerado, né? No ponto 3, devido à carga 1, eu vou chamar esse campo, né? Como é uma carga positiva, esse campo é saindo. Eu vou chamar de E31. Como eu estou marcando a direção e o sentido dele, está aqui, E31. A carga 2 também cria um campo no ponto 3. Né? Então, esse campo, né, segue a linha de ação. A carga 2, como ela é menor, né, em módulo do que a carga 1, né, que é a carga 1, 3,2, então essa força é um pouquinho menor. Fazer assim, né? 3, 2. Professor, esse negócio está muito pequeno. Daqui a pouco a gente amplia, né? Mas antes da gente calcular, ó, porque o que é o campo E31? E31 vai ser o que? K0, 1 sobre 4π ε0, né? Vezes Q1, né? Dividido por R13 ao quadrado. Essa aqui é a minha carga-fonte, né? Lembrando, né? Carga-fonte. O campo E32 vai ser 1 sobre 4π ε0. A carga-fonte agora é a carga Q2, né? Essa distância daqui para cá, R23 ao quadrado. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir essa distância, né? Então, para descobrir essa distância, ó, se eu tenho esse pedaço aqui, se eu tenho R14, né? R14 é igual a 30 centímetros. Se eu tenho R34 igual a 52 centímetros. Né? Então, por Pitágoras, né, ó, a hipotenusa, R13 ao quadrado vai ser igual a R14 ao quadrado mais R34 ao quadrado. Então vai ficar R13 ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais 52 ao quadrado. Né? Então, raiz quadrada de ambos os lados, né? A gente explicita, né? Esse R13 eu já fiz as continhas, né? Que eu não sou besta. Está aproximadamente 60 centímetros. Né? Então, R13 é igual a R23, né? Que é também 60 centímetros. Ora, vamos dar uma explicitada melhor. Vamos pegar outra folhinha, né? Tem uma carga aqui, Q1, Q2, né? E tem um pontozinho aqui, ponto 3, né? Então eu tenho o campo E31 e tenho aqui o campo
3 aqui com o campo E3, 2. Então, meu campo resultante, né, vai ser a composição desses dois campozinhos aqui. Ó. Meu campo E3 vai estar aqui. Ah, professor, para calcular esse campo E3 eu preciso saber desse ângulo. Quanto é que é esse ângulo aqui? Então vamos fazer o seguinte, ó, tudo é 60 graus, né? Então é um triângulo equilátero. Então esse ângulo aqui é 60 graus, aqui é 60 graus, né? E aqui é 60 graus. Então esse ângulo aqui, ó, também opostos pelo vértice, né? Também é 60 graus, né? Então a gente vai usar a lei dos cossenos. Professor, que diabo é isso, lei dos cossenos, né? Da disciplina de geometria, né? Lei dos cossenos, né? Lei dos cossenos. Lei dos cossenos diz o seguinte: se eu tiver aqui um triângulo qualquer aqui, ó, com esses lados aqui, ó, A, B, C, e esse ângulo aqui ser o ângulo alfa, né? Então esse cateto oposto aqui, né, ao ângulo alfa, C ao quadrado, né, vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes cosseno de alfa. Isso aqui é que é a lei dos cossenos, né? Professor, como é que eu vou aplicar a lei dos cossenos aí, ó? Eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho aqui o ponto, vou fazer aqui, ó, só mudar só a direção. Aqui eu tenho, por exemplo, né, o E31, o E31. Aqui, ó, eu tenho o E32, né? Mudei a direção só para a gente visualizar melhor. E aqui eu tenho o campo E3. O detalhe é o seguinte, ó, prolongando aqui o E31. Aqui é o E32, então esse ângulozinho aqui é alfa, né? E esse alfa é 60 graus. Professor, mas eu não quero nada disso, eu quero saber quanto é que é isso aqui. Então eu vou usar aqui, ó, esse ângulozinho aqui é 180 graus menos alfa, que é 60, né? Então, esse lado aqui eu sei o valor dele. Esse lado aqui eu sei o valor dele. Ok? Então o E3 ao quadrado, né, vai ser igual ao E31 ao quadrado mais o E32 ao quadrado menos 2 vezes E31 vezes E32 vezes o cosseno de 180 graus menos alfa. Cosseno de 180 graus menos alfa, né, é igual a menos cosseno de alfa. Professor, como foi que você enxergou isso, né? É o seguinte, eu tenho um círculo trigonométrico, né? Esse eixo aqui é chamado eixo dos cossenos. Cossenos. E esse eixo aqui é chamado eixo dos senos, né? Se eu tiver um ângulo alfa aqui, ó, esse ciclo trigonométrico, né, ele tem um raio igual a 1. Então, se eu tiver um ângulo alfa medido a partir daqui, né, um ângulo alfa, né, o cosseno de alfa é a projeção desse segmento aqui, né? E o seno de alfa, né, vai ser a projeção desse segmento aqui, né? Então, tanto o cosseno como o seno tem no máximo o valor 1, né? Então, essa distância daqui para cá é o seno, né? E essa distância daqui para cá é o cosseno, né? Aí eu tenho o ângulo, vamos projetar 180 aqui, ó, 180, né? Aqui é 0, 90, 180, né? 180 menos
menos alfa. Então eu tenho 180 menos alfa. Então, quando eu projeto aqui eu tenho menos cosseno de alfa. Então, o cosseno de 180 menos alfa é igual a menos cosseno de alfa, né? Então, na minha equação fica o seguinte. E3 ao quadrado vai ser E31 ao quadrado mais E32 ao quadrado mais, né? Porque menos com menos, né? Na lei dos cossenos aqui eu tenho menos, né? Como é cosseno de 180 menos alfa, né? Que é menos cosseno, né? Então menos com menos, né? Fica alfa, né? Esse menos cosseno tem esse. Então, mais 2 vezes E31 vezes E32 vezes cosseno de alfa. Olha aqui. Pessoal, então para calcular isso aí, basta eu saber quem é E31, E32, né? Então quem é E31? E31 vai ser 1 sobre 4 π ε0 ou K0, né? K0, Q1 sobre R13 ao quadrado, né? Então vai ser 9 vezes 10 a 9 vezes Q1. Q1, lembrando aqui o nosso probleminha, Q1 é 3,2 microfarad, né? Positivo, né? Tudo é positivo, né? E Q2, 2,4 microfarad, né? Então 3,2 vezes 10 a menos 6, né? Dividido por R ao quadrado. Só que a distância, né, é 60 centímetros. Então vai ficar 0,60, que é 0,60 metros, né, ao quadrado. Fazendo essas continhas que eu já fiz aqui, né, isso aqui dá 8 vezes 10 a 4, né, Newton por Coulomb, né. Pessoal, como é aquela história do senhor cancelar, né? Eu posso escrever isso aqui como sendo 6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, dá 6 vezes 10 a menos 4, né? Então, 6 vezes 10 a menos 4, né? Então, 10 a 9 vezes 10 a menos 6, 10 a 9, 10 a menos 6 dá 10 elevado a 3, né? 10 elevado a 10 elevado a 3, né? Aí aqui eu tenho 10 a menos 4, né? Dá 10 elevado a 7. Fazendo o restinho das contas, né? 9 por 9 dá 3, né? Por 3 dá 3. 6 por 3 dá 2. 3,2. Fazendo as continhas, a gente chega nesse valorzinho aqui, né? Ok? Então aqui é 10 a menos 1. Então, 10 a menos 1 ao quadrado dá 10 a menos 2, né? 10 a menos 2 passa para cima, fica 10 a 5, né? 10 a 3 com 10 a menos 2 dá 10 a 5. As continhas aqui, 3 vezes 3,2 dividido por 2, né? Dá 8, né? Essa continhazinha aqui dá 8, né? E ajustando, né, os expoentes aí, dá 8 vezes 10 a 4. As continhas é fácil de fazer. O campo é 3, 2, né? Vai ser K0, Q2, R, 2, 3 ao quadrado, né? Então vai ser 9 vezes 10 a 9, 2,4 dividido por 0,6 também ao quadrado, né? Aqui vezes 10 a menos 6, que é microcoulomb, né?
vai ser igual a 6 vezes 10 a 4 Newton por Coulomb, né? Então, substituindo esses valores aqui, né, a gente chega no valor de E3. E3 igual a quanto, né? E3 com seno igual aproximadamente a 1,2 vezes 10 a 5 Newton por Coulomb, né? Vocês confiram as continhas aí, né? Para checar bem direitinho, né? A gente não pode perder muito tempo com conta, né? Então é isso que a gente tinha para mostrar para vocês, né? Com esse exercício aqui a gente pode resolver mais facilmente, né, as atividades 1 e 2. As atividades 1 e 2 vai ficar para o N1 e as atividades 3 e 4 vai ser a nota do N2, ok? Então um abraço, até a próxima.